preparamos um tema para essa noite. É um tema que, se fôssemos realmente explorar com uma certa profundidade, esses 20 minutos, 25 minutos não dariam para a gente fazer isso. Então, o nosso objetivo aqui é construir uma ideia, né? Abrir uma janela à reflexão, né? E nós temos este ano, na nossa casa, trabalhado muito a questão, ou as questões do Livro dos Espíritos. E a cada segunda-feira, nós trazemos um tema para que possamos refletir. Esta obra, né, ela foi praticamente produzida em 1857, 1858, mas ainda nós enxergamos muita validade no que ali está relatado, ou que está realmente construído. Então, nós viemos no começo do ano para cá, falando um pouquinho da criação, da conceituação de Deus, de como as coisas estão distribuídas praticamente no universo, que é a casa em que nós habitamos. Nós pequeninos que somos, neste planeta, que nós achamos uma enormidade, quando relacionados com as outras estrelas ou os outros astros no universo, nós observamos que somos uma pequena poeira, não é? E aqueles que me antecederam vieram trazendo algumas informações a respeito da estrutura, da formação, não é? Praticamente do mundo espiritual e do mundo material. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que esse tema está colocado em uma das questões, não é? Do Livro dos Espíritos, a questão de número 93, essa série de questões, 92, 93, 94, 95, vai tratar um pouquinho, não é, do perispírito e as diferentes ordens dos espíritos. A semana passada, o nosso companheiro aqui, o Sebastião, ele falou de uma distribuição, de uma escala praticamente, né? Essa escala, ela é trazida pela informação dos espíritos, né? E como esses espíritos, na verdade, eles estão relacionados a essa escala. E ele vai falar bem agora, né? Muito bem. Antes da gente começar a falar a esse respeito, eu vou trazer algumas informações. Eu vou passar um pouco rápido sobre elas, para a gente não demandar muito tempo, não é? Nós somos seres transdimensionais, e é fácil a gente entender isso. Quando nós estamos com a nossa mente objetiva funcionando diuturnamente, ou seja, estamos acordados, nós temos uma consciência ativa sobre todas as coisas. Quando nós vamos ao repouso, à noite, e dormimos, a nossa essência, o nosso espírito em si, ele se desloca. Ele sai de uma dimensão material, que ele ocupa o tempo todo relacionado com o nosso corpo, e ele vai fazer um passeio, não é? Então, nós vivemos em duas dimensões ou mais até. Então, qual que é o nosso conceito disso, né? Dimensão é tudo aquilo que a gente consegue medir. Ou seja, é tudo que os nossos sentidos conseguem traduzir como uma medida, não é? Então, quando nós olhamos, né, tudo que nos cerca, nós estamos interpretando a nossa relação com o ambiente. Então, ser um ser transdimensional significa operar em dimensões que até às vezes o nosso sentido não percebe, não é? Todos aqui pensam o tempo todo, todos nós sonhamos, mas os nossos sentidos não percebem isso.
Nós temos a condição de elaborar os nossos pensamentos, é uma condição espiritual, ela não é cerebral. O cérebro é o hardware, é aquela parte realmente onde operacionaliza aquilo que o espírito sente. Então, o nosso conceito de dimensão é relacionado com a nossa capacidade de interpretar tudo que nos cerca. Quando nós olhamos o espaço, e aqui eu vou pegar um pouquinho, da física, falar um pouquinho de Peter Higgs. Todo mundo já ouviu falar do bóson de Higgs, Peter Higgs foi um cientista fantástico e desenvolveu uma teoria. E ele propõe a existência de um campo, e esse campo surgiu logo após o esfriamento do universo. Essa é a proposta dele. E na verdade, esse campo ele permeia todo o espaço, tudo que cerca o nosso planeta, nossa extensão, ou onde nossas vistas alcançam, é relacionado como se fosse um campo, E este campo ele interage com a condição da formação de partículas que nós nem imaginamos. Recentemente, em 2012, com o funcionamento do colisor de hadrons, que é um equipamento fantástico, só para ter uma ideia, olha o cidadão aqui, o colisor de hadrons ele acelera uma partícula numa velocidade incrivelmente próxima à velocidade da luz. E quando ela se choca com uma outra partícula, ela cria energia e cria partículas de uma infinidade, um mundo. E esse mundo está ao nosso redor o tempo todo. E aí então entendeu-se que tudo aquilo que está num campo, que interage com o campo, tem massa. Então nós temos massa, nosso corpo tem massa. Às vezes os gordinhos que nem eu vai na balança, fica brigando com a balança achando que a massa está muito grande, então todo mundo tem massa. Mas o conceito de massa não é aquilo que tem peso. O conceito de massa é tudo que causa uma perturbação no campo. Olha que coisa interessante. Então, tudo que interage num campo, inclusive uma partícula ínfima que a gente não enxerga, ela tem massa. Tudo que está ao alcance das nossas vistas leva em conta o referencial da luz. A luz, para nós, é a coisa mais presente em nossa vida. O planeta, quando ele foi criado, ele tinha um giro, uma rotação de aproximadamente 6 horas. Olha como isso foi mudando, isso há 4 bilhões de anos atrás. Isso foi mudando. O nosso planeta, hoje, ele tem um ciclo de rotação de 24 horas. O que permite que a luz do Sol passe por uma face do planeta durante 12 horas e depois as outras 12 se tornem escuras. Então, o nosso referencial é a luz. A luz, nós aprendemos na escola, que é a coisa mais rápida que nós conseguimos identificar, menos o pensamento. Porque o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Olha que coisa interessante, Nós não conseguimos medir isso, com toda a ciência que a gente já desenvolveu. Então, nós nos relacionamos tudo sobre a luz. Por quê? O que nós medimos na dimensão é porque a luz ela reflete um corpo, nós entendemos este reflexo e construímos esta forma na nossa mente de interpretar a dimensão. Mesmo você distante de uma cadeira, você sabe que ela tem 3 dimensões, porque você a enxerga. Então, a luz é essencial para que nós tenhamos condição de nos estabelecer num campo. Mas tem mais uma coisa. Temos a gravidade. E a gravidade, ela é uma força suprema na natureza. Em todo o universo existe força gravitacional. Em todo o universo. A luz, quando ela está próxima ao efeito
de grande massa de um buraco negro, ela é sugada. Olha que coisa interessante. Um buraco negro tem a capacidade de sugar a luz. Ora, então a luz ela é sujeita à força gravitacional. Então o nosso conceito de dimensão se baseia no fenômeno do entendimento até essa velocidade da luz que nós entendemos. Mas e se nós conseguíssemos acelerar uma partícula muito mais do que a própria velocidade da luz? Muitos astrônomos têm pensado nisso. E não só astrônomos. Da época de Kardec, Camille Flammarion, que era um astrônomo, jornalista, poeta, ele na verdade construiu várias teorias sobre o universo. E ele as dividia com Allan Kardec. Porque queria-se entender os fenômenos mediúnicos e não se entendia que força era aquela que movimentava coisas, levantava mesas, as pessoas falavam, coisas se materializavam. Qual era o efeito da física que podia levar isso realmente a cabo? Então Kardec conclui que existe inteligência nesse efeito. E a inteligência é a causa disso. E os espíritos fazem parte dessa inteligência. E eles operam em frequências muito mais aceleradas do que a velocidade da luz. Mas estão sujeitos ao campo de gravidade, todos eles. Então, André Luiz, em uma de suas obras, costuma dizer que massa é energia coagulada. Então, tudo que existe, não é? Tudo que existe seria realmente gradientes de frequências que operam em situações diferentes. O nosso pensamento também opera em ondas assim. O som que nós ouvimos, a luz que nós enxergamos e tudo aquilo que nós não enxergamos nas duas extremidades desse espectro, inclusive o mundo espiritual. Quem coloca isso? Camille Flammarion. Ele fez um que ele chama de teclado cósmico. Em cada faixa aqui, e eu peço desculpas que não vai dar para a gente ler, né? Esse slide foi preparado para outra apresentação. Ele vai colocando em cada cor dessa faixa o que seria a criação de determinados mundos. E ele conclui que os fenômenos mediúnicos ou espirituais, eles operam, né, em faixas, aqui está no rio, né, de ondas ultra curtas, acima de 8 quintilhões de hertz. 8 quintilhões de hertz. Nós ouvimos de 8 a 32 hertz. O som que nós estamos ouvindo opera nessa faixa. Olha a frequência desse mundo, então. Tudo isso para mostrar para vocês que Kardec pergunta na questão 92, né, se o espírito ele tinha forma, ou se essa forma ela era alguma coisa que pudesse ser explicada de uma maneira diferente. E aí o espírito diz para ele: a forma que vocês veem é de uma substância vaporosa. E essa substância vaporosa é a que serve o entorno do espírito. E aí então ele faz uma comparação com Kardec. É semelhante a uma semente de seu fruto, que é chamado, né, esse entorno da fruta, que está em volta da própria semente, é chamada de perispérma. E aí então surge o termo perispírito, ou seja, é o que envolve o espírito, cuja semente da humanidade ou dos seres individualizados, né, que são os espíritos, é o perispírito. Então é um corpo, não é? E aí então ele faz essa comparação, que o espírito, né, seria uma contraparte do corpo físico, igualzinho. Videntes, quando eles enxergam, que muitos chamam de fantasmas, não é? Eles na verdade conseguem captar com a sua mente, por um fenômeno mediúnico, o entendimento
por uma parte de seu cérebro, que é a parte que consegue decodificar a visão, a imagem. E por isso que eles veem o corpo, que na grande maioria das vezes se reflete a última encarnação desse espírito, pela sua passagem no plano terrestre. Então é assim que ele vai fazendo essa comparação, né? A casca, né, equivalente ao corpo físico, o perisperma, equivalente ao perispírito, e a semente ou germe, equivalente ao espírito. Então, na visão de Kardec, baseada nas instruções, das informações dos espíritos, nós temos uma formação que ela é uma tríade. Temos o espírito que não tem forma, temos o perispírito que constrói um contorno, e temos realmente o corpo físico, não é? Que é, na verdade, o reflexo do perispírito. Bom, mas como é que é isso então? Se nós estamos falando que isso aqui é no planeta Terra, e se a gente estivesse em um outro lugar? Então aqui vamos lançar mão de um outro entendimento, não é? Todo mundo assistiu o filme Nosso Lar, sim ou não? E lá no Nosso Lar tem a colônia Nosso Lar, não é? Existem algumas obras espíritas que vão mostrando as colônias como elas estão separadas em relação ao Brasil, mas verdadeiramente existem colônias separadas em volta ao planeta, segundo essas obras espíritas. E aí então, Rupert Sheldrake, um cientista do século passado, fez uma teoria de campos morfogenéticos, ou seja, com base na morfogênese, ele diz o seguinte: existem campos, não é, que levam informações, não energia, mas informações, ou seja, que concatena essa informação, essas informações em campos, e são por esses campos que as mudanças de comportamento nas encarnações elas acontecem. Espíritos por afinização, eles se reúnem em colônias, e dessas colônias se preparam para um novo desafio. Então veja, existe vida após a vida, não é? E é difícil a gente estabelecer uma correlação. Por que eu expliquei toda aquela parte da física? Porque o perispírito está sujeito à gravidade. Ele está sujeito à força gravitacional. Portanto, os espíritos que estão no orbe terrestre, eles estão sujeitos à força da gravidade que é exercida pela relação da Terra com o próprio Sol e com os astros que circulam ao redor dela. E assim vai se formando a caracterização, a formação do tecido com base no carbono, respeitando a forma gravitacional que atua sobre ela, produz corpos da natureza como nós interpretamos o nosso planeta, desde o reino vegetal. Desde o reino vegetal. Então, Kardec pergunta ainda para o espírito, né? Então, onde o espírito tira esse invólucro semimaterial? Porque tem que vir de algum lugar. E o invólucro é semimaterial, essa substância ela é semimaterial, mas muito sutil. A matéria não consegue segurá-la. E aí então o espírito responde para ele, ó, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo ao outro. O espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então esta roupa está relacionada com o nosso progresso, com a nossa condição de progresso. E vamos ocupar essa roupa por um bom tempo, né? A gravidade que atua no nosso sistema solar, ele vai colocando, por exemplo, as forças, e nós vamos vendo aqui, ó, por exemplo, em Vênus, não é? 8,9 metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra 9,8, em Marte 3,7, em Júpiter 24,8. Então são forças diferentes. Se houvesse corpos, eles interagiriam com esta gravidade de maneira diferente. Por isso que não há para achar outra pessoa, um ETzinho parecido com a gente em algum outro lugar, porque é uma relação que existe
em uma das forças supremas do universo, é a gravidade. Existem mais três, não é? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. São 4 forças que norteiam o universo até os dias de hoje. Provavelmente vão se descobrir outras, não é? A forma é adequada à gravidade de cada planeta, né? A sutileza do perispírito está relacionada com a densidade ou grau de evolução ou desenvolvimento, ou o adiantamento moral. Então, quanto mais denso, mais primitivo. Quanto menos denso, mais evoluído. E assim é essa condição. Bom, só que aí, não é? Existe uma hierarquia e uma perfeição. E aí os espíritos vão colocando isso para Allan Kardec. De maneira, né, que essas diferentes ordens, elas vão depender do grau de perfeição do espírito. E os graus de perfeição, eles são ilimitados, porque não há um grau de separação entre uma ordem e outra. Então, como é que é isso? Não é? Esse grau, ou esses graus, eles são nada mais nada menos uma orientação, assim diz o espírito Allan Kardec. Então, nós temos espíritos de grau de primeira ordem, de segunda e de terceira ordem, como o espírito colocou para Kardec neste planeta, neste ordem. E nessa obra, um pouquinho mais adiante, nós vamos entender, a hora que nós formos estudar um pouquinho de pluralidade dos mundos, é que nós vamos entender como é que esses espíritos eles estão agregados a esses mundos. Então nós temos aqui, desde a máxima perfeição, até aqueles que realmente são muito ruins, não é? E aí, para dizer o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal, nós precisamos entender o que é a consciência. Porque tomar consciência é estar ciente de algo. E a consciência é o que é necessário evoluir na caminhada espiritual. Você não evolui o corpo, você evolui a consciência. Eu evoluo a consciência assim como todos. Se mudamos o estado de consciência, mudamos a percepção do ambiente do outro, mudamos de grau, mudamos de nível. E isso não é uma coisa fácil. Por isso, a reencarnação trata-se simplesmente de um laboratório para que possamos aprender e evoluir com essa condição. Então as pessoas falam, ai, ficou doente, como se a doença fosse, às vezes a doença é um refrigério para o perispírito, é necessário. Isso não sou eu que falo, quem fala isso é o Dr. Paulo César Frutuoso. É só pegar a obra lá, Faça a Culto da Medicina e ler um pouquinho que vocês vão entender do que eu estou dizendo. Porque muitas vezes a doença é necessária para exaurir as deficiências e as dificuldades perispirituais. Porque é no perispírito que existe essa informação de como será o nosso corpo físico, do que nós teremos necessidade fisicamente para desenvolver a nossa consciência. Então é isso. Ó. Então, se a gente olhar, né, por Freud, nós vamos entender que ele dizia o seguinte: a consciência é uma relação entre o id, o ego e o superego. Não é? O id é a parte mais animalesca, não é? O superego é aquela parte que eu tenho uma regra interna, e o ego aquele que é o defensor da situação que me livra de coisas e que me estabelece a condição do prazer. Quando a gente olha Jung, né, ele nada mais diz que o ego é o organizador da esfera consciente, da psique, e é o responsável pelo sentimento de identidade, de continuidade e de coerência. Olha como isso é verdade. Nós nos identificamos como pessoas porque o nosso ego nos traz a condição de nos autoanalisarmos o tempo todo, de saber o que é bom e o que é ruim, de saber quando nos posicionamos e quando não. Então o ego não é uma coisa. A gente só precisa tomar cuidado com ele, porque se a gente ficar muito adepto ao prazer, a gente perde muitas oportunidades. Tem uma psicóloga ali que está balançando a cabeça. Falei alguma coisa errada? Não. Legal. Então veja, ó. Dentro dessas 3 ordens, Kardec constrói essa escala. Então começam com os espíritos imperfeitos, os levianos, os pseudo-sábios, que são aqueles que têm
a presunção e o orgulho como objetivo central da sua vivência, né? Espírito neutros, que são aqueles que não faz nem mal nem faz bem, né? Espíritos batedores. Na época de Kardec, esses espíritos foram os que mais se apresentaram em termos de fenômeno. Não foi só na época de Kardec, foi até um pouquinho antes. Quando a gente começa a estudar um pouquinho o caso das irmãs Fox, que elas antecedem os estudos de Kardec em 20, 30 anos, ou um pouco mais até. E nós vamos observar que esses espíritos batedores eram inteligências solicitando algo. Quando nós olhamos a quinta classe de espíritos benevolentes, então daqui para cá vem a segunda ordem, né? Essa aqui é a terceira e aqui vem a segunda ordem. Espíritos benevolentes pensam no bem. Olha só que coisa interessante, pensam no bem. Espíritos sábios são aqueles que a ciência é tudo, mas na verdade a ciência está acima da moral. Espíritos de sabedoria, onde a moral, né, ela é de ordem elevada. E espíritos superiores, que reúnem sabedoria, ciência e bondade. E por último, os espíritos puros, que não tem nenhuma influência, não recebe nenhuma influência dessas três condições. Então percebe? Esse gradiente, não existe um limite. A minha consciência percebe o ambiente de um jeito, a dela de outro, a dele de outro, e assim sucessivamente as pessoas. E cada situação que deve ser polida, leva um determinado tempo que deve ser experimentado. Não muda ninguém de consciência se não experimenta. A gente não muda se a gente lê livro. Posso falar uma coisinha? Pode. Às vezes a enfermidade ela é necessária para a nossa transformação espiritual. Principalmente quando ela não é desencadeada por vícios, por hábitos, né? Como a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo, a gula, né? E mais uma série de outras coisas. Os prazeres, as paixões, isso adoece o corpo. Mas também não estou achando que todo mundo vai levantar daqui e vai virar monge, gente, não é nada disso, né? Porque na verdade todos nós somos humanos, não é uma coisa simples. Nós, para liderar qualquer tipo de situação, inclusive na nossa casa, nós temos que ser exemplo. Mas até os exemplos de vez em quando falham, porque quem aqui não perde a paciência? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Então não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente simplesmente fala assim, eu mudei minha vida. Eu queria ver, né? Eu queria ver. Porque não é negando as coisas que a gente evolui. A consciência, a autoconsciência, ela se revela quando eu me identifico no outro. Pode perceber, com a idade, muitas pessoas passam a ter mais carinho por animais. Passam a ter apreço para coisas que nunca deram importância na vida. Passam a se sensibilizar com a tristeza do outro. E por que isso vem com a maturidade? É porque no decorrer da vida é necessário experimentar várias situações para que a gente possa construir um ângulo, um ponto de vista de ângulo diferente na vida. Se todo mundo está aqui, achar que tem problema, é verdade. Nós vamos sair sem problema? Não é verdade. A cura não vem de fora para dentro. A cura vem de dentro para fora. A cura nasce aqui dentro. Se a cura não nascer aqui dentro, você não está curado. É por isso que a doença, ela opera com situações dessa natureza. Lembre-se, a doença que não é desencadeada por maus hábitos. É só lembrar das passagens de André Luiz no Nosso Lar. Ele mesmo não acreditava na passagem dele, porque ele era um médico, mas era um ser arrogante, desprezível, um cara que não saía do bordel, um cara que não saía de bares, e ele não aceitou. Percebe? Então essa é a coisa. A cura vem de dentro para fora. Ele só descobriu isso na colônia.
Todos os espíritos vão fazer isso na colônia? Não, não vão. Porque é na reencarnação que acontece isso, não é lá. Porque se fosse lá, a gente não reencarnava. É necessário tudo que nós estamos passando aqui. Né? É o que eu preparei para a nossa reflexão da semana. Desculpe se eu fui muito teórico, né? É que eu gosto um pouco da ciência. Muito obrigado.